Benedita FM 88.1. Temos em estúdio Natércia Inácio, que está de regresso com mais uma proposta literária dirigida a alunos e, aliás, a miúdos e graúdos, a alunos também. Lira, a Fada dos Livros, é um título da nova publicação da Alcobacense. No Reino Encantado de Lira, a magia e a realidade entrelaçam-se para ensinar valores fundamentais aos mais pequenos. E na nossa conversa já vamos desvendar que valores são estes. Natural de Alcobaça, Natércia Inácio é educadora social, autora de vários livros publicados e também fundadora da editora Bizóia e presidente da Associação Amigos das Letras. Connosco hoje temos em estúdio a autora, Natércia Inácio, e também Emília Barroso, professora subejamente conhecida aqui na Benedita, para nos falar também deste nova obra, neste caso como apresentadora oficial desta obra. Bom dia às duas, antes de mais, bem-vindas. Bom dia. Natércia, vou começar por si. O que é que a inspirou a criar este reino encantado da Lira? Olha, bom dia a todos. Falo para aqui, é? Sim, é para aqui. Sim. Está bom assim. Bom dia a todos que nos ouçam. Não sei se houve assim uma inspiração. Pronto, comecei a escrever. Esta história foi escrita já em 2013. Eu tenho muitas coisas escritas e estava à espera de ser ou não ser publicada, não é? Porque ultimamente eu não tenho escrito quase nada. Pronto, estou a escrever uma peça de teatro, mas assim não tenho escrito quase nada para este público, ou para um público onde possa, a partir da infância até sempre, porque os livros para crianças são para todos, porque nós já fomos crianças, não é? Pronto, toda a gente já foi criança e os que têm a felicidade de se recordar disso, acho que gostam de ler livros para crianças, para que não percamos a nossa identidade e a nossa criatividade. Escrever sobre fadas faz um bocadinho parte de mim, não é? Porque eu vivo no meu mundo, tem todas estas personagens, não é? Tem fadas, tem tudo, a imaginação trabalha com tudo. E depois, se tu ou as pessoas, qualquer pessoa que pense, que queira pensar um bocadinho, se pensar da dimensão das fadas e se acreditar, não é? Porque as fadas, para quem acredita nelas, elas existem. E então, se nós pensarmos o que é uma fada, o que é que ela pode fazer, aí vai começando a crescer uma história, não é? Pode ser um mundo, aqui neste caso é um mundo paralelo, é um mundo que está à frente, a 2 palmos do nosso nariz, e nós podemos entrar lá. Natércia, disse-me que esta obra foi escrita em 2013. Eu estava na gaveta, portanto. Agora, quando pegou novamente nela, decidiu fazer alguma alteração ou é mesmo a original que estava na gaveta? Mudei só o nome de uma menina. Ok. De uma das meninas. Porque para além de fadas tem crianças. Tem as crianças que convivem com as fadas diariamente. E como é que surgiu a ideia de a personagem principal ser assim uma fada dedicada aos livros? Se calhar é intrínseco, é natural, não é? Se calhar, pronto, como eu lido muito com livros, se calhar se eu fosse cozinheira, a principal fada era cozinheira. Não sei, acho que tem a ver com... Mas depois há outras, porque nós nem para nascer nascemos sozinhos. Precisamos de um pai, de uma mãe, não sabemos mudar a fralda, não cozinhamos o nosso leite, nós, desde pequenino, que nós somos seres sociais e precisamos do outro. Portanto, eu gosto muito pouco de fazer coisas sozinha. Aliás, ficam muito incompletas. Por isso é que comigo veio a Emília e nas apresentações e em tudo, raramente eu vou a algum lado sozinha. Só se não tiver alguém que venha comigo, porque estão todos a trabalhar. Então, eu lembro-me de pequenina, eu sempre gostei muito de teatro, que é outra parte das personagens. Normalmente, nos meus livros, as personagens saem dos livros. Da outra vez foi o monstro, a Sereia Isabela, desta vez também saíram várias fadas que fizeram parte. E eu lembro-me de, em miúda, ir ao teatro em Lisboa, porque eu gostava. Em miúda já conduzia, 18, 19 anos. E lembro-me de pedir a pessoas que fossem comigo. Quem é que queria ir comigo? Ninguém queria, porque era um gosto meu. Então eu fui sozinha. Depois não sabia vir para cá. Nunca tinha vindo. Vim atrás de uma tuna académica até ali a Aveiras, que me vieram por ali.
Portanto, não é isso. Eu acabo por fazer as coisas sozinha, mas gosto muito mais de fazer em companhia. E já que estamos a falar em companhia, vamos aqui já colocar uma questão aqui à Emília, à professora Emília. Antes de fazer a apresentação deste livro no passado, dia 14, e já vamos falar disso em concreto, teve de ler esta obra. O que encantou mais nesta história, Emília? Bom dia a todos. O que me encanta mais nas histórias da Ana Tércia, em todas elas, é aquela possibilidade de atingir o impossível. Quando nós estamos a falar de fadas, há pessoas que dizem lá para consigo, isto é coisa de criança e, portanto, vamos olhar para isto como se fôssemos como se fôssemos muito mais sabedores do que as crianças. Um livro dito infantil, e a Ana Tércia já disse que não há livros infantis, há livros para pessoas, em todo caso, normalmente aquilo que eu tento fazer, e isso ao princípio não era um exercício fácil para mim, mas agora já vai sendo mais fácil, o que eu tento fazer é ler aquela história como se tivesse a idade do público-alvo e ver como é que eu posso entrar naquela história e como é que posso retirar as personagens que vão necessariamente contracenar comigo neste enredo. Desta vez até tive uma ajuda preciosa, que foi uma amiga minha que vai fazer 10 anos ainda, no dia 5 de março, e fizemos um trabalho de grupo, eu e ela, porque ela leu, eu pedi-lhe ajuda, disse-lhe mesmo, eu tenho de apresentar este livro que é de uma amiga minha, e agora tu vais ler e depois vais-me dizer qual é a tua crítica. E ela fez, para já achou-se importante, porque eu estava-lhe a pedir auxílio. E normalmente não é muito hábito os adultos pedirem ajuda às crianças, o que me parece disparatado, mas em todo caso não é hábito. E ela sentou-se a ler o livro e no fim explicou-me exatamente como é que se havia de olhar para este livro. E eu disse-o na apresentação. Portanto, entrar no mundo da Ana Tércia já vai sendo mais fácil para mim, porque eu também partilho desse mundo, sim. A obra... A Emília dizer o que é que ela disse, porque eu achei tão interessante que eu nunca tinha pensado nisso. Na apresentação? Sim, é porque assim as crianças depois dão-nos a visão delas, que nós não pensamos nisso quando escrevemos, mesmo o autor, e não queres dizer? Sim, acho que é delicioso. Como já leu, com certeza, as fadas que se perfilam nessa história é a fada das sopas, a fada dos dentes, a fada dos cabelos, a cabeleireira, e a fada dos livros. Portanto, digamos que o clímax é a apresentação da fada dos livros. A minha amiga leu muito pacatamente, sem interrupção nenhuma, foi lendo e no fim fechou o livrinho e eu perguntei o que é que tu achas, e ela lá me foi explicando o que é que achava, mas no fim disse-me assim: as fadas são muito importantes neste livro porque a fada das sopas, a fada dos cabelos, a fada dos dentes, os pais fazem o papel destas fadas, porque querem que nós tenhamos os cabelos tratados, os dentes lavados e comamos a sopa, porque é uma coisa que nos vai fazer fortes. Portanto, todas estas fadas estão associadas ao nosso físico, à nossa parte física. Mas depois vêm os livros. A fada dos livros para mim é a mais importante, porque é aquela que normalmente penso eu que ela quis dizer que os pais não controlam, porque os pais podem dizer aos filhos: tu tens que ler, mas eles podem ler ou não é? Os pais não podem estar ali como à hora da sopa, como à hora de lavar os dentes. Portanto, podem estar ali, mas eu posso estar com o livro na mão e não estar a lê-lo, não é? E portanto, a fada dos livros não tem nada a ver com a parte física, com a parte que se vê,
com a parte da força física e da aparência. Tem a ver, sim, com outra parte, que é a parte intelectual, /emocional, /espiritual, social. Enfim, podemos ir acrescentando barras a isto. E eu achei esta visão fantástica. E foi um momento então partilhado na apresentação. Já lá voltamos para esmiuçar um bocadinho também melhor esse momento. Para já voltávamos à obra propriamente dita, que mistura a magia com a realidade, não é? Qual é que é a importância deste equilíbrio para fazer passar a mensagem para as crianças, na Tércia? Pois, isso é assim, depende de cada um de nós, não é? Porque ao ler um livro, seja que livro for, o equilíbrio que nós fazemos depende do leitor. Então, se fores fazer essa questão a meninos nas escolas, eu agora a seguir vou passar a ir às escolas, não é? Já tenho convites e vou ouvi-los. Se calhar daqui por 6 meses talvez saiba responder a isso com várias sensações, várias interpretações de cada criança, porque como agora a Emília referiu, temos esta já logo de inicial, não é? Eu ainda não tenho, já vou tendo algumas pessoas que os filhos ou os netos leram que me digam coisas, mas pouquinhas, não é? Uma apresentação, não sei, muitos livros. Eu tenho o mérito, não vou chamar a sorte porque a sorte dá-me trabalho, tenho o mérito de ter muitos leitores e às vezes há muito espaçamento entre, não perguntaste isto, mas eu acho que é importante dizer, há muito espaçamento entre um livro e outro, porque os meus leitores são muito bons e eu às vezes tenho receio de os desiludir. Alguns conheço quem compra e felizmente não são só crianças. Os avós, as mães, antes de dar aos filhos, também gostam de ler, gostam de ver. E eu tenho algum controle, já não tenho todo, não é? Pronto, mas na apresentação tenho algum controle a quem os meus livros, a quem os busca, a quem os vende. E depois eu penso, mas isto desde o primeiro, penso assim, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu tenho pessoas que têm muito mais experiência, muito mais conhecimento, muito mais leitores e até que escrevem também, portanto eu tenho que ter muito cuidado com o que ponho cá fora, porque se quer ter boas críticas, não é? Agora, se calhar, vamos falar um bocadinho das fadas que constam. Já falamos dos livros. Temos aqui a fada cabeleireira, que tem síndrome de Down. É uma personagem assim especial. Pode-nos contar sobre a criação desta personagem e também a mensagem que pretende passar com ela? Quando eu escrevo, não crio as personagens por dentro, como dizia a Emília. Portanto, o escritor faz o trabalho interno. Quem faz o externo é depois a ilustração, não é? Eu sou educadora social. Eu tenho o meu primeiro livro foi transcrito para Braille. Eu, quando ponho uma coisa para fora, gostaria que fosse para todos. Como gosto de trabalhar em conjunto, também gosto de trabalhar para todos e que todos tenham acesso, todos terem acesso à leitura, ao conhecimento, ao entendimento, à vida. É essencial. Andamos todos misturados, portanto não podemos viver isolados, temos de viver todos juntos. E eu acho que na leitura um autor tem essa função, não é? Tem a função de o que põe ser para todos, tanto na comunicação, na forma de escrever. Eu gosto de o fazer com alguma simplicidade e em frases mais curtas. Por isso é que ainda não me aventurei a um género mais forte de leitura. Pronto, e convivo com a fragilidade humana. Aliás, sempre desde pequenina, no Contador de Histórias, há um conto que é o da Alcobaça, do Zé da Moita, creio que é, que logo aí está a minha fragilidade junto à fragilidade do outro. Quando uma menina de 6 anos encontra um pedinte, porque quando eu era pequenina havia pedintes. Não eram pobres, eram extremamente pobres. Eram pedintes que pediam em casa das pessoas, nas famílias. E logo aí, isso também existe. A fragilidade humana. Para já, o ser humano todo ele é frágil, não é? E depois, o nascer, a condição com que nascemos, pode ser mais frágil ou menos.
quem não a tem deve proteger aquele que é portador dessa fragilidade, porque nós não estamos livres de ter alguém, já que o ser humano por vezes, na sua maioria, é egoísta, não é? Somos tão egoístas. Na nossa família, um filho, um neto, alguém que nós gostamos muito, pode ter qualquer fragilidade, não é? O nascer é uma condição que todos nós podemos nascer com várias fragilidades. E então eu gosto de conviver com todas elas. E quando escrevo, inicialmente não estou a pensar nisso. Com a Isabela não pensei que cor é que teria a sereia. A cor da pele olha, eu tenho muita pena que a minha seja tão branca, que na praia apanho não é? Fico toda escaldada, e a cor da pele não nos define. Assim como um síndrome não nos define. Eu também tenho um problema oncológico. Então, isso não me define. Quando a personagem foi criada, não foi pensada para ter a síndrome Down? Não foi. Isso foi depois, quando eu começo a pensar na ilustração. Ok, agora como é que eu as quero fisicamente? Isso é uma coisa que tem sido assim. Quando escrevo não penso. Aliás, isto foi escrito em 2013, depois a ilustração foi feita o ano passado, começou a ser cozinhada, tem um ano de preparação este livro, o pormenor, todo ele. Ainda antes de irmos à questão da ilustração, ainda queria falar aqui das outras duas fadas, a que cuida da saúde oral, portanto a fada dos dentes, e também a fada das sopas, que tem a vertente da alimentação. São duas funções educativas vamos lá ver, porquê estes dois temas incluídos aqui, dirigidos então às crianças? Já tem esta vertente educativa, não? Eu acho que, eu sou educadora. O que eu acho é que ainda é difícil pôr os meninos a comer sopa, porque há coisas que sabem muito melhor, não é? É muito melhor comer, se calhar, uma mousse de chocolate do que um prato de sopa, não é? Ou um bitoque, ou um hambúrguer, ou um cachorro quente, tudo isso, uma pizza, isso é tudo muito melhor do que comer sopa. Portanto, as crianças têm que perceber porque é que é necessário forrar o estômago, porque é que é necessário a sopa, não é? Eu sempre convivi a ter primeiro a sopa. E hoje em dia é tudo tão rápido que as crianças não gostam, não se dá. Não é? Ele tem, tomara eu que ele coma o que não se dá. Então talvez a educação venha pela base, não é? Como é importante chegar aos 40 anos com os teus dentinhos perfeitinhos, não é? Mas para isso tem que ter manutenção, é como o carro. Então este livro serve também como auxílio para os pais incentivarem os seus filhos a comer a sopa e a lavar os dentinhos. Pois, se os pais assim acharem, acho que sim. E agora vou aqui voltar à Emília, porque tivemos a falar aqui das personagens dos livros, a cabeleireira, das sopas e também a fada dos dentes. Emília, na sua opinião, que também leu o livro, qual é que foi a fada que gostou mais? Foi a fada dos livros, na realidade. Porquê? Embora, deixe-me só acrescentar mais um pormenor. Embora eu ache que estas fadas todas existem, a nossa vida está perpassada de feitiços ou de coisas que aparentemente nos pareciam impossíveis e de repente elas aconteceram. Há bocado, quando estávamos a falar das sopas, então é quase uma obra de fada fazer com que o miúdo, com tantas solicitações gastronómicas que tem, consiga gostar de sopa. E, portanto, isso, à partida, é logo uma ultrapassar obstáculos, não é? Magia. Pois, é uma magia, exatamente. Eu fui professora durante uma meia dúzia de anos e normalmente eu sentia-me muito poderosa quando os meus alunos, que à partida não tinham apetência para determinadas atividades, de repente parecia que descobriam essa sua capacidade e o seu gosto por fazer aquilo, de modo que de vez em quando também me sentia um bocadinho fada. E eu gostei mais da fada dos livros, exatamente por aquilo que a minha amiga de 10 anos acabou por pôr em palavras, que é o facto de esta fada estar a trabalhar ao nível do invisível,
não é? E portanto, quando às vezes as pessoas dizem, gastar dinheiro em livros para quê? Porque quer a gente leia, quer não se vê. Não se vê, mas sente-se, não é? Pois, e as pessoas que não têm sensibilidade para conseguir sentir isso precisavam de facto de uma fada, dos livros ou de outra qualquer, para as ajudar a entrar num caminho de, em boa verdade, um caminho de mais dúvidas e de menos certezas, não é? Quando a gente lê um livro, a Natércia há bocado dizia que há coisas que não dependem do escritor, dependem do ilustrador ou do leitor. Na realidade, um livro só existe quando é lido. A partir do momento em que ele deixa de ser lido e a gente fecha e põe na prateleira e nunca mais se lembra, o livro pura e simplesmente deixa de existir. O livro só existe nos seus leitores quando eles leem. E, portanto, essa parte quase abstrata da cena é aquilo que mais me atrai, de facto. A fada dos livros. Exatamente. Porque lá está, como disse há pouco também, as outras fadas acabam por ser as mães e os pais. Exato. São reencarnadas. São as fadas umas fadas chatas. Se bem que a dos livros é supinamente chata, porque essa é a tal que promove coisas que ninguém vê. Muito bem. Passamos agora para a Ana Tércia novamente. Já referiu que escreveu o livro em 2013. Ainda assim, como é que foi o processo de escrita? Já explicou também que a cabeleireira, quando escreveu, não pensou que teria síndrome de Down. Ainda assim, depois como é que foi através das ilustrações que decidiu fazer? Ainda assim, na história já tinha a cabeleireira, já tinha a das sopas. Como é que foi todo este processo? Como é que cozinhou toda a obra? Ainda se recorda? É rápido porque escrever um conto pequenino é rápido, é instantâneo. Eu recordo-me que na altura estavam a nascer os Amigos das Letras, não é? E então eu necessitava de levar às sessões coisas novas. E foi nesse âmbito que saíram a Isabela, a Lira, a Lenda da Verdade e de Fantasia, que tenho ainda guardada, e não sei se tenho mais alguma coisa, se calhar tenho, e poemas e coisas assim. Foi nesse âmbito. Então, quando escreve um livro, é assim, a história surge e não há depois afinações a fazer ao longo do tempo? Ao longo do não tempo, é algo que vai cozinhar. Ao longo do tempo, não. Depende do que é que eu estou a escrever. Quando foi a Contadora de Histórias, foi necessária investigação, porque eu escrevi histórias que não eram deste tempo. Algumas. E quando escrevo de algo que eu não domino, este é muito de imaginação, não é? É algo que saiu de dentro da a imaginação domina-se. Mas quando é algo que tem veracidade, que eu quero escrever, sei lá, estou a lembrar-me, se eu quero escrever sobre chá e eu não conheço nada sobre chá, nem tudo é imaginação, eu tenho que fazer uma pesquisa. Que tipo de chá é que eu quero? Como é que é esta erva? Onde é que ela cresce? Onde é que há mais? Foi um exemplo. Vamos falar agora da ilustração, que está a cargo da beneditença Ana Mateus. O design de um livro é sempre também muito importante para o produto final. A Ana Mateus, que é uma beneditense subejamente conhecida também nesta área, foi então responsável pelas ilustrações deste livro e também penso que já tinha feito exatamente a Contadora de Histórias. Vamos falar deste em concreto. Como é que pensou? A Ana Mateus é a pessoa certa para fazer estas ilustrações. E como é que foi todo o processo? A Ana Mateus é a pessoa certa para fazer sempre um livro infantil de qualquer pessoa. A questão aqui é que às vezes eu gosto de trabalhar com várias pessoas, por isso é que não trabalho sempre com ela. Mas ela, se ela quiser trabalhar comigo, é sempre muito bem-vinda, porque a Ana é um bocadinho uma extensão do que eu escrevo. A comunicação faz-se de forma muito simples e não precisamos estar sempre a falar. Ela, por exemplo, mostra-me uma imagem: gostas desta imagem? Gosto. Eu criei, disse-lhe 2 ou 3 pormenores. A fada das sopas só a vi no fim e adorei, e a fada dos dentes também
também, pronto, não lhe disse nada que queria. Nessa disse, olha, põe lá, desta vez faz lá uma lourinha, porque as meninas também gostam de lourinhas, e eu, pronto, vamos lá também agora dar um bocadinho de ênfase às louras, pronto, porque não podem ser sempre só morenas. A minha preferência são as morenas de mas pele. Também tem de ir ao encontro do gosto. Mas tem que ir, sim, as meninas gostam, portanto faz lá essa loura agora, para que não digam pronto que eu só trabalho com morenas, e o resto faz tudo como tu quiseres, porque ver o que a nossa história dá, se nós formos um bocadinho flexíveis, é surpreendente, é bonito. Mas neste processo tiveram de ir falando, trocando ideias. Ana Tércia, houve assim alguma... Tivemos reuniões físicas, porque ela, pronto, também eu gosto de ver a cara dela, as emoções, porque há aqui muitas coisas, não é? Há um pagamento a fazer, há saber, pronto, quanto é que a pessoa se quer fazer pagar, que a Ana tem que se fazer sempre pagar mais, porque vale mais. E o trabalho dela é muito valioso, e isso eu acho que nós, lá está, temos que puxar uns pelos outros, e eu quis vê-la mesmo para sentir, para olhar nos olhos, para ver o entusiasmo. É muito importante ver o entusiasmo de quem trabalha connosco. Quem está no projeto e tem pessoas a trabalhar, é bom ver o brilho do olho, ver, ok, vamos lá ver se tem brilho, ou se tem desmotivação, ou se tem motivação. E a Ana tem aquele brilho de vamos para a frente, vamos fazer, vamos, pronto. Portanto, é sempre bom tê-la comigo por isso, porque é uma entusiasta e gosta muito do que faz, e nós devemos ter a trabalhar connosco quem gosta do que está a fazer. Não devemos, se a pessoa que está a trabalhar comigo estiver desmotivada, ou eu consigo puxar, ou se não consigo puxar, então se calhar, pronto, vai uma fazer coisas diferentes, porque tem que ter, a Emília tem o brilho no olho de estar aqui, de vir, e isto não tem nada a ver com a idade, porque eu também tenho amigas de 10 anos e de 80 e quase com 90, porque eu dei aulas no ensino sénior, portanto tenho amigas com muitas idades, e ver o brilho no olhar da pessoa ir e de defender um poema, isto trabalhando com livros, é maravilhoso, porque é o que alguém dizia, já não sei se eras tu, será a Guida, que eu que faço com o coração, e é porque principalmente estas coisas que me ajuda a viver, mas não depende totalmente dos livros, não é? Infelizmente em Portugal muito poucas pessoas, eu não me queixo, tenho tido muita adesão aos meus projetos, e gosto muito e faço, mas ainda não vivo só disto, não é? Tenho que fazer mais qualquer coisa, e nas minhas áreas é sempre bom. E a Ana, pronto, é o brilho de fazer, do gostar, do desenho, do traço, pronto, e depois nota-se no trabalho dela que é maravilhoso. E houve quem dissesse que era um bom casamento, que nós realmente, pronto, assim como é com outros. Quando olhou para o produto final, que foi vendo, mas houve assim alguma destas fadas que lhe tenha chamado mais a atenção e que tenha ficado mais surpreendida? Eu gosto de todas, mas gosto muito da fada das sopas. Acho que está muito gira. Pronto. A ruiva, não é? É ruiva. Eu não tinha pedido uma ruiva, mas achei muito gira, e achei a forma como pôs. Até que depois eu tive lá uma fada das sopas e comprei uma cabeleira ruiva com o coque e tudo. Já lá vamos à apresentação. Emília, para si também, agora a vertente da ilustração, olhando para as fadas, há assim alguma que ache mais bonita, que lhe tenha chamado mais a atenção? Gosto da fada cabeleireira. Acho que foge completamente à estética habitual das fadas, e acho que esta que é muito interessante, porque digamos que é uma fada fora da caixa. Sim, gostei desta. E em relação à Ana Mateus, normalmente quando eu faço a apresentação de um livro que tem ilustração, que é o caso dos livros da Ana Tércia, normalmente também faço a apresentação da ilustradora. E quando eu estava a fazer essa apresentação, sugeri uma pergunta para a Ana, e ela acrescentou àquilo que eu estava a dizer, que era muito feliz a fazer isto. E nessa frase está tudo dito.
Tudo dito. Passamos agora precisamente a falar da apresentação. O lançamento decorreu no passado sábado no Ópera Café em Alcobaça. De resto, já tinha uma apresentação prevista para a batalha que foi adiada devido à passagem da Depressão Christine. Com certeza será noutra oportunidade. Foi então em Alcobaça. Como é que foi a experiência de apresentar esta lira, a Fada dos Livros, num espaço tão especial, porque no fundo acaba por ser a sua terra, não é? Na Terça. Eu estou muito à vontade com o espaço e deixo aqui um beijinho ao Luís e ao João pela cedência do espaço e por tudo, pelo empenho todo que o Luís esteve em tudo, por cadeiras a arrumar, em tudo. Pronto. E foi um espaço, realmente é um espaço muito bonito, mas com o qual eu também estou muito à vontade, porque o Luís é meu amigo desde sempre, desde que eu me lembro de existir. E porque eu sou muito amiga da irmã, somos quase irmãs também, e estudámos juntas em pequeninas e é uma amizade com mais de 40 anos. E pronto, e o espaço é bonito, como tudo bonito, onde ele põe, vinhamos a falar isso no caminho, onde ele põe detalhe, onde ele põe a mão, é tudo muito bonito. E é mágico também, portanto foi um espaço onde a magia aconteceu com muita facilidade, porque o espaço também já é mágico, não é? É o celeiro do nosso mosteiro e não havia como não haver magia, pronto, e depois toda a envolvência. Era isso que eu ia para dizer. Na Terça depois retira as personagens do livro para a realidade. Como é que é isso? Como é que é esse processo? Eu comecei, já é algo que faz parte das suas apresentações. Eu comecei a escrever porque a minha primeira paixão, a minha vocação pode ser a educação, mas a minha primeira paixão foi o teatro. E o teatro também educa. O teatro, para mim, é a melhor terapia do mundo. E das mais antigas. E tive bons professores, ensinadores muito bons. E quando eu comecei a querer fazer, fui também professora de teatro, e quando eu comecei a querer fazer coisas minhas, eu não encontrava textos, mas não era bem o que eu queria fazer coisas minhas. Então, porque não ter textos meus? E comecei a escrever para isso, para poder, e desde muito pequenina, para poder ter personagens minhas, vivas. E agora, quando foi destes, eu já vestia personagens, porque o teatro é vestir personagens. Eu, quando me casei, a primeira vez, não senti tanto o casamento como as minhas amigas, porque eu já tinha feito noiva em muito lado. Já tinha vestido de noiva, portanto, eu acho que não há quase nada que eu não me tenha vestido. Quando me pedem para eu me vestir de alguma coisa que eu ainda não vesti, fico muito contente e surpreendida, porque olha, nunca me lembrei ainda disso. Portanto, não, eu levei para os meus alunos na segunda-feira de Carnaval, não foi na segunda, foi na sexta-feira de Carnaval, uma mala de fantasia enorme para eles vestirem, e diziam que maravilha, e vestiram-se tudo e mais alguma coisa, o que possamos imaginar e o que não possamos, porque tenho imensas coisas de criativas de vestir, de roupas. E, portanto, os personagens saírem dos livros, para mim, é muito natural. É mesmo muito natural. Também devido à sua ligação ao teatro, não é? Pois, e depois também estou casada com uma pessoa que se eu disser assim, tinha aqui uma personagem para ti, pronto, já tenho ali um que já não preciso também tenho amigos assim, portanto é tudo um mundo, não é? Eu as fadas não fiz grande pressão, até tinha mais fadas que o livro tem, não é? Até já me fizeram esse desafio. Tu já pensaste em fazer agora uma coletânea, a seguir fazes da Fada das Sopas, depois fazes porque o que é que ela anda lá a fazer, como é que é os meninos, agora nós queremos saber mais, isto agora tu tens que pôr a Fada dos Dentes, das Sopas e a Fada Cabeleireira a falarem dela, porque esta foi só a dos livros, tu e as outras, tens aqui uma coletânea. Eu disse, não sei se eu quero isso, mas imaginem, não é? Agora imaginem vocês como é que será, mas tivemos todos juntos, as fadas estiveram todas lá. Emília, como é que descreve a interação do público durante a apresentação? Eu suponho que quando há uma apresentação, o apresentador tem que ter algum cuidado no tamanho do seu discurso e da duração do seu discurso. Eu também tenho esse cuidado quando estou a preparar, mas depois chego lá
Entusiasma-se. E entusiasmo, exatamente. E uma das coisas interessantes desta apresentação, para já o espaço é muito, muito familiar. E, portanto, estávamos todos muito próximos uns dos outros. E, curiosamente, apesar da apresentação ter decorrido num espaço de tempo razoável, enfim, não foi uma coisa curta, eu reparei que as pessoas não estavam incomodadas com isso, nem estavam enfastiadas. Isso foi a minha apreciação. Não estavam porque são pessoas muito preparadas, é como eu te digo. Eu quando escrevo, eu tenho pessoas que gostam de literatura, que gostam de ouvir, e são essas pessoas que procuram o meu trabalho. E eu tenho muito medo de as desapontar, tenho muito receio, porque são pessoas que... Eu tenho pessoas que foram meus professores. Sim. Ali. E ainda são. Porque somos todos professores uns dos outros. Certo, mas com muito a professora Hilda, sim, a professora Alice Sutil, foi a minha professora. Tem pessoas a apoiar no meu trabalho que foram minhas professoras, portanto eu tenho que ter muito cuidado, que eu não quero desapontar ninguém. A responsabilidade é maior. Sim, sim. Mas as pessoas estão efetivamente dentro daquela proposta que nós estamos ali a fazer. Está aqui um livro, foi a Ana Tércia que escreveu. Eu estou aqui para apresentar, e as pessoas que estão ali estão obviamente dentro deste contexto e estão sempre desde o princípio até ao fim, curiosamente. E depois no fim, quando há espaço para as pessoas fazerem perguntas, as pessoas fazem perguntas, e curiosamente desta vez as pessoas tinham mais perguntas para fazer. A Ana Tércia é que achou que aquilo já estava de bom tamanho e, portanto, digamos que, enfim, fez um término mais ou menos elegante. Fiz o convite, porque havia ali um cafezinho e uns bolinhos para tomar, não podíamos esgotar tudo ali, podíamos conversar e continuar a conversar. E, portanto, ela resolveu fazer ali um remate, solicitando às pessoas que continuassem a conversa junto do cafezinho e dos bolinhos, e foi isso que aconteceu. Mas as pessoas não estavam enfadadas e estavam até com alguma vontade de fazer perguntas. Ana Tércia, como é que está a agenda de apresentações? Já percebemos que em breve vai às escolas. Aquela apresentação na Batalha já tem nova data marcada? Ainda não tem, tenho que decidir isso hoje, porque agora tenho Nazaré e Batalha, assim, pronto, na iminência de ser mais rápido. Tenho que ver, entre com as duas, a ver. E ao nível de escolas, como é que os agrupamentos, as escolas podem contactar a Ana Tércia através das redes sociais? Sim, pode ser. Ou e-mail, natercinácio71@gmail.com. Fica a dica. Vamos então às notas finais, porque as conversas são como as cerejas, não é? Ana Tércia, que mensagem final gostaria de deixar às crianças e suas famílias, aos adultos também, porque, como a Emília referiu, esta obra não é apenas para crianças, para mergulhar neste reino das fadas? Olha, eu aos meninos, às meninas e aos pais e às avós que leiam livros, seja este, seja outro, que leiam. E se conseguirem, que olhem para as ilustrações, porque a ilustração de um livro é o primeiro chamariz, não é? É o primeiro impacto, e que também entrem nos olhos, na cara, na personagem. Emília, a mesma questão, no fundo, que mensagem gostaria de deixar a quem nos ouve para apreciar este livro? E porquê? Que este livro, como todos aqueles livros que nós normalmente dizemos que são livros infantis, são livros para todas as pessoas. Este já tivemos aqui a opinião da Ana Tércia, que é a autora, mas eu até diria que este livro não é só para os meninos e para os pais e para os avós, é mesmo para meninos que ainda não sabem ler, porque um livro ilustrado tem duas histórias. Tem a história da ilustração e a história da palavra. Para os meninos que ainda não sabem ler as palavras, sabem de certeza, e se calhar de uma maneira muito mais precisa do que nós, ler as ilustrações.
ver os bonecos, como eles normalmente dizem, não é? E, portanto, um livro que ainda por cima tem uma ilustração é, ao mesmo tempo, um livro que é possível ler de várias maneiras, de muitas maneiras, através da ilustração e através da palavra. E, portanto, a minha proposta e a minha sugestão vai no sentido exatamente do que a Ana Tércia disse. É preciso ler. É preciso ler porque é da palavra que sai o desenvolvimento do pensamento. Não há pensamento sem pensamento, não há pensamento crítico sem pensamento. E é com as suas palavras inspiradoras e da Ana Tércia também. Obrigada às duas por terem estado connosco aqui esta manhã. Obrigada. E muito sucesso para esta Lira, a Fada dos Livros. E até breve.